Peça a Deus para prover o que você precisa. Ele pode prover não através de onde você acha que deveria vir, mas Ele vai prover. Como você cuida de si espiritualmente? Bem, é realmente muito simples. Se você quer permanecer espiritualmente forte, tem que se alimentar da palavra diariamente. E não há desculpas para não fazer isso, sabe? Tem muitas maneiras diferentes de se alimentar com a palavra. Deus facilitou as coisas para nós, então você pode ouvir enquanto faz outras coisas, você pode fazer download, você pode baixá-la. Quero dizer, é bem simples. Passe tempo com Deus. Ore no decorrer do dia, em vez de se preocupar com as coisas, ore por elas. Seja consciente e atento ao quanto Deus ama você. E observe. E espere que Deus faça algo incrível por você. Eu acho que Deus faz tanto por nós e nós nem notamos isso. Nós apenas achamos que é um ops ou um acidente ou, sabe, o que quer que seja. Eu mantenho um caderno e escrevo nele as coisas que eu vejo Deus fazer por mim. Deus nos criou porque Ele queria alguém com quem ter comunhão. Então, fale com Deus sobre tudo e qualquer coisa. Ser grato é uma das maneiras de permanecermos fortes espiritualmente. Ser grato vai te deixar mais feliz. Sermos gratos certamente deixa Deus feliz. Você não acha que Ele se cansa de ouvir as pessoas murmurar, reclamar, resmungar o tempo todo, sabe? Depois de todas as coisas boas que Ele fez por elas. A palavra de Deus é a sua comida espiritual. Jeremias disse, quando suas palavras vieram, eu as comi. E elas eram a alegria e o deleite do meu coração. Meditar na palavra de Deus é como mastigar a comida. É como... O que significa meditar na palavra de Deus? É pensar numa escritura várias vezes e talvez querer pegar cada palavra de uma escritura e pensar tanto nela... Como se você pegasse o Salmo 139, sobre como Deus te criou, como foi maravilhosamente formado, e pegasse cada uma dessas palavras e só pensasse nelas. Sabe, lemos a Bíblia, mas o que realmente aprendemos com ela às vezes, porque às vezes temos esse pensamento religioso de que mais é melhor. E ficamos muito orgulhosos de nós lermos 6 capítulos por dia. Mas que diferença isso faz se você não tiver entendido nada? Deus prefere que você leia um versículo e aprenda algo dele do que ler toda a Bíblia todos os dias. Confessar seus pecados te mantém forte espiritualmente. Não esconda o pecado. Você não está escondendo nada de Deus. Ele já sabe de tudo. Você pode confessar seus pecados a Deus e às vezes é muito útil ter um amigo de confiança ou um líder espiritual a quem você também... possa dizer, tenho tido problemas com isso e, sabe, é incrível às vezes como isso pode quebrar as fortalezas dentro de você. Apenas falar disso com alguém em quem você confia e se livrar disso. Cuidar de si mentalmente. Deixar sua mente descansar. Uau! Algumas pessoas saem de férias e vão à praia para se preocupar com o que vão fazer o resto de suas vidas. É verdade. Vou tirar o dia de hoje e me preocupar. 2 das principais coisas que fazem com que as pessoas se desgastem mentalmente é a preocupação e a argumentação. Tentar entender as coisas que só Deus sabe, que Ele não vai contar para mais ninguém ainda, sabe? E não existe confiança em Deus sem ter perguntas sem respostas. Não é à toa que Deus nos disse para viver um dia de cada vez, especialmente nesses tempos de hoje. Meu Deus! Por quanto tempo mais teremos que usar máscaras? Quando o Covid vai acabar? Será que vai acabar? Agora eles têm essas outras cepas. Não. O que vai acontecer se eu pegar? Não há como você saber tudo. Você só diz, Deus, eu pertenço a você. Você me criou com a sua própria mão, fui maravilhosamente formado.
O meu nome está escrito no seu livro da vida. Se eu morrer de Covid, sabe, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Precisamos olhar para isso de acordo com o que a Bíblia diz. Você não precisa ter medo de morrer. Se você é um crente, uau! Você, com certeza, como eu mesma, estou ansiosa por isso. Eu não estou falando que eu tenho um desejo de morrer, mas, sabe, uau! Como será o céu, hein? Como será o som daquele coral celestial? Eu quero fazer um seminário com Moisés, sabe? E eu estive pensando sobre isso. Nós nos preocupamos com tantas coisas e, sabe, eu estou lendo um livro agora que é sobre a mente. Já escrevi várias coisas sobre a mente, mas este é realmente um bom livro. Uma das coisas que o autor disse que eu realmente gostei é quando você tem um padrão de pensamento errado, digamos que você se preocupa com dinheiro o tempo todo. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: de onde isto veio? Veja como, por exemplo, quando eu estava crescendo, ninguém fez nada por mim. Eu tive que cuidar de mim. Meus pais me deram um lugar para morar, me alimentaram, e eles compraram as roupas que eu realmente precisava ter, mas o meu pai não comprou meu vestido de formatura, nem as fotos da escola, nem o meu anel de formatura, nem qualquer coisa que fosse especial para mim. Então, eu tenho um pouco mais de medo de não ter dinheiro bastante do que o Dave. O Dave foi criado, sua família era pobre. A minha não era. Sua família era pobre, mas ele tinha uma mãe que o ensinava a confiar em Deus. E ele esperava em Deus para prover para eles dia após dia. E uma das coisas que ela fazia era limpar casas para as pessoas. E muitas pessoas para quem ela limpava as casas eram ricas, sabe? E muitas vezes eles davam a ela sacolas cheias de roupas novas para ela levar para casa. Bem, o Dave não tem medo em relação ao dinheiro. Então, é útil para mim perguntar de onde isto veio. Porque eu sou assim. Conheço homem que tem muito medo em relação ao dinheiro. Ele não compra nada exceto o que realmente precisa, mesmo tendo dinheiro para comprar absolutamente tudo. Por quê? Porque ele passou uma fase terrível de pobreza em sua infância. E ainda que sua mãe tenha se casado de novo com um homem que cuidava deles, é incrível como você pode ficar presa em um tipo de mentalidade. Sabe, algumas pessoas podem se preocupar com o que as pessoas pensam delas por causa de algo muito doloroso que alguém disse a elas há 25 ou 30 anos atrás. Então, se você está presa em um padrão de preocupação pensando sobre a mesma coisa constantemente, talvez você se saia bem em muitas áreas e não se preocupe com seus filhos, mas o dinheiro é o problema. Ou talvez a sua saúde ou o que for. Não continue fazendo isso, lutando e tentando vencer por conta própria. Peça a Deus para te mostrar qual é a fonte de tudo isso. Porque se você não chegar à raiz, aquilo vai continuar produzindo frutos ruins. A Ginger me perguntou se eu tinha algo especial no meu coração para este ano e eu disse sim, levar a vida um dia de cada vez. Um grande exemplo disso é o maná. Deus fornecia a comida deles diariamente. Imagine como... Veja, nós não pensamos o bastante nas coisas, pense. Eles estavam no meio do nada. E toda aquela comida desce. Deus diz, mas vocês só podem pegar o bastante para hoje. Se você pegar mais do que precisa, vai apodrecer e feder. E eles tinham que confiar em Deus, que no dia seguinte ele apareceria de novo. Vamos. Foi mais difícil do que imaginamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas te serão acrescentadas. Cuide-se emocionalmente.
Não é egoísmo cuidar de si mesmo, isso é sábio. E você diz, bem, como eu cuido emocionalmente de mim, bem? Algumas das coisas que eu já disse vão ajudar. Não se preocupar, não argumentar, mas digamos que você seja uma pessoa, somos diferentes, digamos que você seja uma pessoa que precisa estar cercada de pessoas. Um casal que eu conheço, ela disse, o meu marido, ele é energizado pelas pessoas e elas me cansam. Bem, todos somos diferentes, então você precisa permanecer em Deus e descobrir o que você precisa. E não sinta que você está fazendo algo de errado ao suprir suas necessidades. E eu posso dizer que meu marido precisa jogar golfe. E eu estou num ponto da minha vida agora onde eu preciso que ele vá jogar golfe. Amém? Sabia que os homens precisam de jogar mais do que as mulheres? Isto é um fato real. Eu não preciso ficar perto de uma tonelada de pessoas. Isto é meio engraçado, já que eu... Mas eu preciso de um tempo de silêncio. Preciso de tempo sozinha. Devi e eu conversávamos sobre o que faremos quando chegar em casa. Eu disse, bem, na minha primeira hora que eu estiver lá, eu só quero ficar sozinha. Por quê? Porque quando eu terminar aqui, eu vou precisar de silêncio. E eu só quero... Não quero ir direto para casa e começar outra coisa. Então, seja o que você precisar emocionalmente, vamos dizer que emocionalmente você precisa de mais elogios, mais encorajamento. Mas talvez você não esteja casado com alguém que te dá isso. Bem, encontre alguns amigos que realmente sejam encorajadores. Eu falo sério. Não fique bravo com a pessoa com quem está casado porque ela não foi moldada de tal forma que possa te dar tudo o que você quer. Peça a Deus para prover o que você precisa. Ele pode não prover através de onde você acha que deveria vir, mas ele vai prover. Ficamos bravos com as pessoas por não nos dar algo, mas elas nem sabem como fazê-lo. Nem sequer está no alcance delas. Talvez elas tenham sido criadas numa família onde não era demonstrado afeto. Mas esse rapaz se casa com uma mulher que tinha uma tonelada de afeto quando estava crescendo. Então ela quer tudo isso dele e é algo que ele não entende. Bem, então ela precisa orar para que Deus dê a ela através de outra fonte, sabe? Cuide-se emocionalmente. Veja uma história na Bíblia que eu acho interessante e está em João 12, 3, 7, quando Maria pegou 1 litro de unguento puro, um perfume caríssimo, e derramou nos pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. Mike, você pode vir aqui um minuto? Só para fazer isso ter sentido para vocês. Veja, eles não se sentavam em cadeiras e comiam nos dias de Jesus. Mike é tão obediente. Veja, agora era assim que eles comiam. Ficavam em volta das mesas e se inclinavam. Bem, ela estava bem aqui, atrás dos pés dele. E ela soltou os cabelos, o que uma mulher jamais faria publicamente, sabe? Primeiramente, para ela estar ali e chegar tão perto de Jesus, quero dizer, ela estava sendo realmente muito radical. E é assim que você fica se você ama Jesus de verdade. E sabe, Judas reclamou. E ele disse, por que você desperdiçou isso? Vamos agora, ouça. Por que você desperdiçou isso? E Jesus disse, ela fez isso em preparação para o meu sepultamento. Sabe o que eu acho? Esta é a minha opinião. Acho que isso ajudou emocionalmente. Porque seus discípulos dormiram e não conseguiram orar com ele nem por 1 hora. Ele estava passando por muitas coisas emocionalmente, mas aqui Maria chega e ela pega um perfume que vale 1 ano de salário e apenas derrama tudo sobre ele. Posso te dizer algo? De vez em quando você é digno de gastar. Pode se levantar, Mike? Obrigada. O Mike é tão bom. Eu posso viver sem isso. Bem, talvez você possa, mas talvez não seja a melhor coisa para você viver sem isso.
E sabe, não dê atenção ao julgamento de outras pessoas. Você não precisa disso. Você não sabe o que eu preciso. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Todos temos as nossas opiniões sobre todo mundo e sobre o que eles devem ou não fazer. E o resumo de tudo é isso. Você comece a falar o que precisa com Deus. Às vezes eu digo a Deus, sabe, você poderia fazer algo especial para mim? Eu só preciso de uma surpresa. Amo meu marido de todo o coração, mas ele não é bom em dar presentes. E a minha linguagem de amor é presentes. Eu amo dá-los e recebê-los também. Mas ele não é o que ele faz. Ele pode sair e fazer compras o dia todo e trazer camisas, jeans e sapatos e... Tem algo aí para mim? Não. Pensei que se eu comprasse algo você devolveria. Eu digo, eu não me importo. Mas então ele é assim? Então, passei anos brava com ele? Isso não vale a pena, não. Não foi assim que Deus o moldou. Ele tem muitos outros grandes dons. Ele faz qualquer coisa por mim. Ele é muito bom com atos de serviços, que é a minha segunda linguagem de amor, então ele ainda consegue fazer algo. Mas se você não está recebendo algo de outra pessoa, peça a Deus por isso. Está tudo bem pedir a Deus algo especial. Deus, você poderia fazer algo especial para mim? Eu acabei de escrever um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. E então ele começa assim, cuide de si mesmo enquanto é jovem. Espero que as pessoas não olhem para este livro e digam, eu não preciso disso, só tenho 20 anos. Bem, é exatamente agora que você precisa quando tem 20 anos. Eu gostaria com todo o meu coração que alguém tivesse escrito este livro há 30 anos atrás. E eu teria lido e prestado atenção nele. Eu poderia ter evitado ficar doente 3 vezes. Poderia ter evitado algumas das coisas com as quais ainda lido porque trabalho demais. Por eu ter sido abusada na minha infância, eu realmente tentava obter muito do meu valor e mérito no meu trabalho. Eu não sabia de nada. Eu não tive ninguém para me dizer as coisas que eu estou te dizendo. E sim, eu ia à igreja. Há muitas coisas que, se você fizer agora e não são difíceis, que farão toda a diferença para você à medida que envelhece. Primeiro, não comece a pensar como velho. Eu estou tão velho, não posso mais fazer isso porque eu estou velho. Não, você está envelhecendo, mas não precisa ficar velho. A velhice é uma mentalidade, a idade é um número. E todos sabemos o porquê eu digo isso o tempo todo. É que eu tenho 77, em breve farei 78. E eu ainda sou forte. Sim, eu fico um pouco mais cansada do que antes. Preciso de mais descanso. Preciso falar não para mais coisas do que antes. Mas eu não sou velha. Amém? Não comece a pensar, eu estou velho demais para fazer isso. Coisa simples, deixe-me te dizer. Descanse o bastante. Diga não quando for necessário dizer não. Durma de 7 a 8 horas por noite. Bem, eu não tenho tempo para isso. Bem, ou você vai arranjar tempo, porque você escolheu, ou eventualmente será forçado a isso. Amém? Você não pode fazer a mesma coisa a vida toda. Você tem que fazer mudanças o tempo todo. Beba muita água, coma alimentos saudáveis, não seja excessivo com açúcar, cafeína e outras substâncias que não são boas para você. Faça muito exercício, mova-se, mova-se, mova-se. Você tem articulações porque você deve se mover. Faça um investimento em si mesmo. Sabe por quê? Porque você vale. Você tem um valor tremendo. Você foi assombrosamente e maravilhosamente formado. Amém? Vamos dar um grande louvor ao nosso Deus.